Irmãos, eu creio que nós temos vivendo num tempo, talvez como nunca antes, seja tão necessário nós estarmos assim bem firmados, bem enraizados, bem arraigados na palavra do Senhor, em Cristo Jesus. Porque é muito importante, irmãos, nós estarmos assim bem seguros, da paternidade de Deus, bem seguros que Jesus, na cruz, Ele levou todo o pecado, que todo aquele que aceita Ele pela fé, é salvo, que entende, que se entrega totalmente. E por que eu digo isso? Porque também nunca houve antes tanta, assim como tem muita facilidade de ouvirmos da palavra de Deus, mas tem muitas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E eu creio que há um perigo de sermos levados por algum vento de doutrina. Como a palavra lá nos traz uma direção disso, para nós termos cuidado, para não andarmos em ventos de doutrina que um dia vai para um lado, outro dia vai para o outro lado, como meninos, a palavra fala. Eu creio que aqui a maioria dos mais velhos lembra de Efésios 4:11, esse texto, que diz ali que Deus instituiu apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para ensinar os santos, E é muito interessante que ele diz para o desempenho do serviço dos santos, que Deus colocou homens e mulheres capacitadas por Ele para ensinar, equipar a igreja, a palavra certa. Equipar para quê? Para desempenhar o trabalho. Então, irmãos, que nem aqui, por exemplo, está acontecendo na escola, aonde o Abel está ensinando, fazendo o trabalho de mestre aqui, trazendo aquilo que ele recebeu, aquilo que Deus revelou sobre paternidade. Talvez um assunto que muitos estão fazendo, muitos não estão fazendo, mas o que eu quero dizer? Essa é a função da igreja. Irmão, quando te convido, quando tem a oportunidade de participar do grupo caseiro, participar do grupo de oração, gaste tempo com isso. Isso além que vai te edificar a tua vida, vai edificar a vida dos irmãos, mas vai estar te equipando para o trabalho que Deus espera de cada um de nós. E esse texto continua, diz que até que todos cheguemos à unidade da fé. Essas coisas nos dão unidade, o andar junto, o aprender junto. Porque tu vai no grupo caseiro, provavelmente a primeira oportunidade que tu tem de dar um pouco ministrar a palavra de Deus. E tu vai crescer com isso. Tu vai buscar mais do Senhor. E eu vou te dizer, o dia que você vai lá, que tem alguém, o dia que vão na casa da Virgínia, está a Virgínia ministrando, o Hilário, vai despreocupado, vou lá receber a palavra. O dia que o Zé é convocado para ministrar a palavra, a coisa muda. É assim, irmãos. E é assim que a gente aprende. Então, para chegar, diz ali, o conhecimento do Filho de Deus, a perfeita harmonidade, a medida, a estrutura de Cristo. E daí diz, para que não sejamos mais como meninos. Que um dia, me disseram lá é assim. Outro, escutei isso, agora é assim. Irmãos, isso aqui não muda. Não muda. O que é que nós precisamos? Estar enraizado, estar bem firmados na palavra de Deus. E diz que seguindo a verdade em amor, que nós cresçamos em tudo daquele que é o cabeça. A comunhão é muito importante, irmãos. Vários aspectos. Quando a gente está junto, não é só a palavra que é ministrada. O fato de estar junto, o corpo de Cristo está reunido, seja na casa, seja na escola, seja no grupo de oração. Eu queria estar trazendo isso para nós, da importância que é, talvez mais que no passado já foi até, porque hoje se oferecem muitas coisas, mas o que nós precisamos é
a verdadeira palavra de Deus. Estarmos bem alicerçados, firmados, para não estar com dúvida sobre o que estão pregando, sobre que doutrina é. Mas Deus tem nos dado, eu diria assim, irmãos, Deus nunca nos deixou órfãos desses aspectos. Sempre no decorrer desses anos, Deus tem nos dado pessoas, homens e mulheres dons que nos ensinam a palavra de Deus, que tem revelação da palavra de Deus. E a gente precisa aproveitar mais do que nunca. Eu vejo que no livro de Ezequiel, ele traz uma palavra ali, Ezequiel 47, eu vou só estar comentando aqui agora, porque isso aqui é uma introdução, tá, irmãos? Ele diz assim, que alguém levou ele e mediu uma água que saía do templo, mediu 1000 côvados, mais ou menos 600 metros, e mandou ele passar por uma água que ia até ao tornozelo. Daqui a pouco ele mediu mais e levou ele passar uma água que ia até o joelho. E assim, pela terceira vez, ele mediu e ele passou com a água que já estava pela cintura. E na quarta vez ele mediu e disse que ali já tinha que ser a nado. O rio já estava tão grande que tinha que ser a nado. Irmãos, eu creio que isso assim ele traz para nós uma clareza assim, que no começo é aquela coisa superficial, assim, começa. Tudo acontece assim. É o primeiro contato. Mas às vezes daquilo que é superficial já deixa, já permite que Cristo entre no coração. Mas é aquele frescor, ele está só até o tornozelo. Só refrescou os pés. Nós andamos mais um pouco com a palavra e ela está até o joelho. Aí a gente já começa a ver assim, digamos assim, uma atitude. Daqui a pouco a gente já é quase também um pouco religioso, Eu já estou indo, eu já estou participando dos cultos, e daqui a pouco a água vai até a cintura. É um momento muito importante de decisão. E o questionamento, será que eu não vou me afogar? Será que é isso mesmo que eu quero? Naquilo que eu estou andando? Mas o que Deus deseja, queridos, é a hora que a água vem que tem que nadar. Aí não há mais nenhuma segurança humana. A segurança precisa estar toda no Senhor. E eu creio que não há dúvida que esse é o desejo do coração de Deus. É nos levar a sermos maduros, chegar à estatura, a varonilidade de Cristo, sermos bem aliançados, bem firmados e a gente colocar a nossa confiança totalmente, não ficar apenas às vezes com a água lá no tornozelo, no joelho, na cintura, mas realmente, totalmente entregue ao que o Espírito Santo, ao que o Senhor quer fazer em nossa vida. Todas as coisas, tudo que temos, tudo que somos, está entregue ao Senhor. E nós não precisamos se abalar, porque daí Ele está entregue ao Senhor. Nós vamos aprender a andar com Ele. E Ele vai nos segurar, Ele vai nos sustentar. Quem aprendeu a nadar sabe disso, Aquelas primeiras vezes que tu te joga vamos falar do rio, A piscina já é uma coisa mais para os novos, para os antigos aí. Os caras jogavam numa cachoeira e eu pegava embaixo. Alguém atacava lá para não morrer afogado. Eu aprendi a nadar, Então, mas é isso, tu aprende, tu vai confiar em quem? Em Deus, não dá mais chão. E é importante isso, mas é muito importante, irmãos. Essa totalidade de confiança no Senhor. E eu creio que isso tem uma sequência, isso não acontece do dia para a noite. E eu quero abordar aqui 2 aspectos hoje. Que um é o testemunho e o outro é uma entrega total. Eu creio, irmãos, que é a primeira coisa que nós temos. Porque o que é que a palavra diz? Paulo diz que é para desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação. Quer dizer, é praticar aquilo que aprendemos. É se envolver em trabalho. É permitir que Jesus cresça mais na nossa vida e que o nosso eu diminua. Esse é o jeito de desenvolver a salvação. A santidade entrando na nossa vida. E nessa sequência, irmão, eu queria colocar o primeiro aspecto que é importante. O testemunho. O testemunho. Primeira coisa que nós podemos fazer, não precisamos saber muito, mas contar aquilo que aconteceu conosco.
O que mudou na nossa vida a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus? Isso não precisa ter grande conhecimento. Nós só precisamos ter essa convicção no nosso coração, essa experiência que vem sobre nós, e nós poder contar isso aí. Que nós recebemos perdão do nosso pecado. Nós aceitamos a obra de Jesus na cruz pela fé. E hoje nós somos salvos. Somos filhos de Deus. Então é muito importante ter esse começo. Começar por isso. Não tenho nada para dizer. Irmão, todos que aceitaram Jesus como Senhor da sua vida têm algo para dizer. Atos 1:8 diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e quer que diz? Vocês vão ser a testemunha. Vocês vão contar o que eu fiz na vida de vocês, o que eu fiz na vida dos outros. Vocês vão começar a falar, contar esses feitos. E eu queria te convidar, irmãos, agora para nós abrir um texto de Atos 26. Abre aí comigo, Atos 26. Ele vai ser um texto longo, tá? Mas é precioso porque a palavra de Deus, com certeza, ele vai falar mais do que eu falando aqui na frente. Porque é a palavra de Deus. Atos 26, eu vou ler do 1 ao 29. E você não cochila da cadeira aí não. Acompanha, deixa Deus ministrar, que essa história bem conhecida, mas é edificante sem dúvida. Então passo a ler. Paulo discursa perante o rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, e assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. E no tocante a essa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Assim, procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com esses intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda,
livrando-te do povo e dos judeus para os quais eu te envio. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Até aqui. Irmãos, Paulo ele foi e ainda é o gigante da história cristã. Ele era um cara com grande capacidade de oratória e cheio da presença e da unção de Deus. O conhecimento, ele foi um desbravador, foi um bandeirante brasileiro, vamos dizer assim, de ir em lugares que ninguém tinha ido para pregar a palavra de Deus. Foi um plantador de igrejas. Ele era um incansável, vamos dizer assim, ganhador de vidas, de almas. E desde a sua conversão, Paulo, ele foi perseguido. Ele passou por dificuldades, por provações, cadeias, açoites, perseguições, naufrágios. Ele diz na palavra que ele trazia no corpo as marcas de Cristo. Se a gente começa a olhar com atenção, a gente vai ver que o próprio inferno, creio que se levantava contra ele, né? Para atingir Paulo, porque ele realmente era um homem que fez a diferença na época dele e deixou esse legado da palavra dele para nós. Paulo pregava, irmão, pregava nas praças, nós vimos, pregava na sinagoga, pregava nas cadeias, ele pregou nas escolas que fundava, para escravos, para livres, tinha oportunidade de pregar para reis, para dar testemunho, de pregar para escravos, nos lugares que ele ia. Nós sabemos que ele muitas vezes estava doente, tem relatos, e ele continuava pregando igual, com fervor. Ele fez 3 viagens missionárias, né? Tem relatos da província da Glácia, da província da Macedônia e da província da Caia e Ásia Menor. Sempre pregando o Evangelho, sempre dando testemunho, sempre plantando igreja, deixando alguém lá para dar continuidade àquilo que ele estava ensinando.
E quando acontece isso com ele, Paulo estava de volta a Jerusalém. Mas Paulo não foi lá a Jerusalém só para visitar os irmãos lá, tirar umas semanas de férias. Quando ele foi preso aí, Paulo foi lá levar uma oferta que tinha sido levantada para os pobres da Judéia. Ele foi lá, digamos, com as mãos cheias de oferta para levar para aquele povo lá. E é interessante, irmãos, que antes dele se dirigir para lá, teve um profeta, Ágabo, que diz assim, ó, pegou o cinto do Paulo e diz assim, olha, e ele amarrou os pés e as mãos e disse, assim vai ser feito com o dono do cinto lá em Jerusalém. E alguns irmãos disseram, mas Paulo, quem sabe tu não vai? Já sabe o que vai te acontecer? E a resposta do Paulo diz assim, olha, eu não só estou pronto para ser preso, como para morrer por Cristo. Então, irmãos, ele era um homem assim, diferenciado, chamado por Deus para essa tarefa mesmo. E ele então está em Jerusalém, e ele é livre de uma cilada, porque eles tentaram matar ele antes de chegar, logo depois que saiu de Jerusalém, mas Deus guardou eles, e Festo então recebe a visita de Agripa e a sua mulher lá, Berenice, e é permitido que o Paulo então fale alguma coisa em sua defesa. Irmãos, olhando para a situação, o Paulo foi criado com toda a sabedoria. Ele foi criado aos pés dos caras que conheciam lá dos judeus, das escrituras, inclusive, e muitas outras coisas. Era um cidadão romano. Ele podia falar ali na sua defesa qualquer pregação, qualquer assunto. Ele sabia a lei, provavelmente ele podia dizer, olha, Agripa, na lei diz assim, assim, na lei diz assim, assim. Poderia, não poderia? Paulo podia fazer isso, ele tinha conhecimento. Mas o que ele prefere fazer? Ele prefere contar o seu testemunho. Ele prefere dizer o que Deus fez na sua vida. Como ele era, ele começa ali contando o que ele fazia, muitas vezes, irmãos, e não deve ter orgulho disso, mas nós nos envergonhamos do passado e ninguém quer falar nada do passado. Paulo não teve problema em dizer que ele mandava matar os cristãos, que ele fazia os caras, ele forçava tanto que obrigava os caras a blasfemar contra o Senhor. Imagina a tortura que era isso. Tudo isso ele conta para o rei. Imagina, ele estaria fazendo a defesa dele. Ele era um exterminador, um perseguidor, um carrasco. E tudo isso ele não tem problema de falar para o rei. Mas focando o quê? Para chegar ao ponto de dizer, eu era assim. Mas quando eu vi essa luz, quando o Senhor me encontrou, isso tudo aí mudou. E ele começa a contar, eu estava indo para Damasco, e assim, uma luz forte brilhou, e colocou todos nós no chão. E é interessante, irmãos, o Paulo, que era o todo-poderoso da época, com autoridade, cidadão romano e cidadão judeu ao mesmo tempo, é importante ali o que ele reconheceu, ainda sem conhecer o Senhor. Ele diz assim, ele pergunta já no chão, a gente vê que Paulo já estava quebrado, e ele diz assim, quem és tu, Senhor? Ele entendeu que aquela luz, o que estava ocorrendo com ele, era de outra natureza. Era alguém poderoso para fazer aquilo ali. E a gente percebe então que ele já rendido ao Senhor, ele escuta o que o Senhor tem para ele. E ele começa a contar isso para os reis, Tanto é que o Festo diz ali, o governador diz, Paulo, tu tá maluco, cara? Porque ele era um conhecedor, ele era um estudioso. Ele diz isso aí, o tanto tu estudaste deixou maluco. E daí o Paulo diz, não é assim, excelentíssimo. Eu falo isso de quê? De bom senso. Tudo isso aqui todo mundo sabe. Isso aqui é notório, não foi escondido. Todo mundo sabe o que ocorreu comigo. E daqui a pouco ele chega no Agripa, e é interessante, ele bota o cara numa situação. Ele disse, eu sei que tu acredita nos profetas.
porque ele conhecia. Ele disse que ele era versado nos costumes judeus. Ele diz, eu sei que tu acredita nos profetas. E daí ele vai discernindo. E o Agripa diz assim, ó, por pouco, cuide bem isso, por pouco, tu não me persuade a ser um cristão. Por pouco, muito pouco. Então, irmãos, Paulo, o cara feroz, o cara que prendia, o cara que massacrava, a partir do momento que ele se converte, de exterminador, ele fica pronto de mandar matar e ficar pronto para morrer por Cristo. Né? Do cara feroz que era, de novo, ele se torna um cordeiro. E isso ele contava, ele falava, provavelmente, em todos os lugares que ele ia. Ele optou em fazer isso, a sua defesa, dar o testemunho do que ocorreu quando Jesus entrou na vida dele. O que ocorreu quando ele se entregou para Jesus. E isso que me marcou muito. Ele podia dar outro discurso. Ele podia realmente fazer uma defesa, ele não fez a defesa para ele. Ele contou o que Deus fez na vida dele para conquistar o coração daqueles homens. E agora eu quero chegar nessa questão para nós e nós. Como está o nosso testemunho, irmãos? O que mudou na nossa vida quando a gente teve esse encontro maravilhoso com Cristo? Talvez a gente pode achar assim, mas é pouco eu contar o que aconteceu comigo. Imagina se Paulo tivesse sido convidado aqui hoje à noite, né, qualquer outro lugar, e o Paulo, assim, todo mundo esperando o nosso nome, vai falar agora, escreveu todas essas cartas, e ele chega aqui, irmãos, eu quero contar para vocês, que quando eu estava indo para Damasco, não, primeiro ele começa a dizer, vocês sabem que eu era quem perseguia a igreja, era isso e aquilo, e quando eu estava indo para Damasco, aconteceu isso e isso. Irmãos, todos nós que recebemos a Cristo como Senhor na nossa vida, nós temos um testemunho para contar. Nós temos uma vida antes e uma vida totalmente nova. Nós nascemos do alto, nosso segundo nascimento. Irmãos, talvez, às vezes tem dificuldades, mas eu não sei muito, não tenho jeito para pregar, eu não lembro nem dos textos. Irmão, conta o que aconteceu contigo. Precisamos contar. Falar com alegria isso. Irmãos, eu lembro, vou falar rapidamente algumas coisas aqui, só um pouquinho, mas quando eu vim de uma realidade que não tinha nem Bíblia até os 16 anos. Não tinha nem muito pouco conhecido. Mas era um cara religioso. E quando me apresentaram o Evangelho, eu comecei sempre com cautela, olhando, ganhei uma Bíblia. Mas eu lembro que o que foi decisivo para mim, para essa entrega, tinha o pastor Lucas pregava muito aqui, os mais velhos conheceram ele. E na sociedade ele pregou uma noite. E ele cantava um hino, pregava, a pregação dele sempre tinha um chamado à conversão. E ele cantava um hino, né? Ele puxava, cantava, tinha uma voz forte, ele cantava aquele hino que dizia assim: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aquilo ficava ali, né? Mexendo no coração. E eu lembro que o irmão querido, né, que me evangelizou no começo, o Rodinho Mela, ele convidou um grupinho pequeno, e o senhor Yonk já era o senhor de idade, e ele disse: escuta, eu tenho um grupinho aqui, tu podia dar uma palavra? Acho que ele percebeu que a gente não ficou meio ali, podia, a igreja é pertinho da sociedade, a igreja de Sandra, a igreja evangélica, você podia ir lá com esse grupo, e a gente foi lá. E lá ele ministrou de novo, sem pressa, para aquele grupo, e ali a gente pôde, com outros irmãos, de tomar a decisão, começar a compreender, e andar, a partir dali começar a andar, graças a Deus, até o dia de hoje, até a volta de Cristo, até Ele nos buscar, amém? E tantas coisas, irmãos, assim, que foram acontecendo naquele período, quantas experiências. Eu tive uma experiência marcante, assim, entre tantas outras,
que eu não tive experiência com o pai. Meu pai faleceu, eu tinha 8 meses. Então, essa escola que está tendo essa fundamentação aqui, eu creio que é tremenda, não só por ser mais uma escola, mas é um assunto que precisa estar bem resolvido na nossa vida. E eu, naquela época ali, tinha muitas perguntas sobre isso, como Deus me amava, como me cuidava, como pai. E eu fui a Ivoti, estou falando dos anos 80, tá, irmão? Eu fui a Ivoti. E na pregação aí eu fui para o altar. Eu fui para o altar lá no final, todo mundo estava ainda no quebrantamento, mas o assunto nem era esse. Mas o meu pedido era esse. Minhas perguntas eram essas. E foi uma experiência assim, ó. Eu não tinha experiência com alguém que orava em línguas, que interpretava. E Deus proporcionou, eu estava ali chorando no altar, e Deus proporcionou que veio 2 mulheres que eu vi só aquela vez, não sei quem são, e nunca mais vi, mas uma delas falava em línguas, e a outra respondia todas as perguntas que eu tinha feito. Para ver como Deus é tremendo. E daquele dia em diante, eu nunca mais, sabe, Deus sarou meu coração sobre paternidade, né? Eu hoje aprendo com toda alegria e tenho a fundamentação bíblica tão preciosa que nós precisamos ter, mas Deus sarou de uma maneira sobrenatural, trouxe aquilo ali para mim. E assim, irmãos, eu creio que muitas vezes a gente pode vir contar, né, o que Deus tem feito na nossa vida. Eu sei, irmãos, que cada um de vocês tem. É como a palavra diz lá, uns têm salvo, né, quando a igreja se reúne, todos os que receberam Cristo como Senhor têm testemunho para contar. Amém? Tem testemunho para contar. E eu creio que cada vez que nós contamos, irmãos, o testemunho, alguém vai se identificar com aquilo que nós passamos. Se estamos contando, alguém vai se identificar. A pessoa vai ser edificada. E as vidas vão ser, digamos assim, fortalecidas em Cristo, ainda que sejam todos convertidos. E vai ficar também esse desafio sempre para aqueles que não são convertidos. Então é muito, muito importante. Eu creio, é uma oportunidade muito tremenda de edificar vidas, dando o nosso testemunho, que houve conosco. E agora eu quero falar rapidamente, bem rapidamente mesmo, o tempo está passando, de um outro aspecto, que é uma entrega total. Se nós olhássemos quase, aí tu fica olhando, o cara teve, o rei Agripa teve a oportunidade na vida dele que Deus deu. Ele ouviu, ele viu um homem que ele conhecia, porque Paulo conhecia ele, nós conhecíamos, sendo transformado por Cristo. E ele disse, Paulo, por pouco, tu me persuade. Mas o quase não resolve. Se nós olhar o jovem rico, ficou no quase também. E ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra. Porque quando Jesus perguntou, tu conhece o mandamento? Sim, eu observo desde a minha mocidade. Mas foi embora triste. E não se vê uma notícia dele. Então, sabe assim, quase passou no Enem. Quase pegou o voo, mas chegou 5 minutos atrasado. Talvez o cara que está lá se olhar passar um general lá, o cara quase ganhou a guerra. Não ganhou. Agora, isso ainda não é problema, irmãos. Porque vai ter outro Enem, vai ter outro voo, e infelizmente vão ter outras guerras. Agora, quando se trata de vida ou morte, não vai ter outra chance. Entende? O quase não vai mais resolver. Não vai ter outra chance. Então, é importante, irmãos, às vezes, mesmo como cristão, aqui não falando de salvação, mas como cristão, eu quase entreguei tudo. Entrega tudo, irmão. Vai amado. Porque senão fica uma coisa ali que não conta para ninguém, fica ali remoendo 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou vamos dizer assim, 1 mês, 2 meses, podia ganhar tempo de convertido. Sabe? Não fica no quase. Entrega. Isso é uma questão de passar. Olha, veja bem, Paulo não teve nenhum problema de contar quem ele era. Vergonhoso diante dos camaradas lá que eram, chegados a ele e conheciam Paulo. E ele dizia, eu fui assim, eu persegui essa gente. E eu consentia que eles fossem mortos.
eu consentia, né, apertava tanto, surrava tanto, perseguia tanto que os braços firmavam, fazia os braços firmar para não ser mortos contra Deus. Ele não teve problema em dizer isso. E isso eu creio que traz para nós. Nós precisamos, irmão, Deus tem nos chamado para estarmos firmes, enraizados, livres das amarras do diabo. Mas para isso a palavra traz orientação. Nós precisamos trazer à tona, botar na luz, porque enquanto está no escuro, o diabo está ali mexendo. E fica com partes apegadas, fica com ranços apegados, e não se desvencilha daquele negócio. Deus nos chamou para sermos livres, para termos vida abundante, né? E nós precisamos, nós somos chamados nesse dia para isso. Irmãos, eu creio que essa vida enraizada, essa vida firme em Cristo, ela passa por esse processo de testemunharmos. Eu não vejo que alguém vai, se Deus quiser, pode ir, mas assim, vai de um extremo para o outro. É um grande pregador de multidões, não tem testemunho nenhum. Como é que é isso? Irmãos, todos que receberam a Cristo têm testemunho. E quantas coisas no decorrer dos anos tem para testemunhar e contar, e é para ser contado. Isso enaltece o nome do Senhor que fez a obra na nossa vida e edifica a igreja que está ao redor de nós. E também, irmãos, de nós realmente entregar toda a nossa vida, deixar a nossa confiança totalmente no Senhor. Isso não nos exime de trabalhar, de estudar, todas as coisas, mas é diferente quando nós entregamos na totalidade do Senhor. A nossa expectativa está no Senhor, não está só na força do nosso braço que estamos fazendo algo, ela está no Senhor. Nós precisamos, como o Estevão falou há poucos dias, Deus deseja que nós sejamos filhos maduros, enraizados, firmados, que dão testemunho, que entregam na totalidade a sua vida ao Senhor. Né? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui está falando de filhos maduros, que o Estevão teve tanta graça de nos trazer esses dias aqui. A expectativa de Deus, sim, é que nós prosseguimos. Irmãos, é que nem eu disse, quando a gente vai contando o nosso testemunho, quando a gente vai cooperando numa célula, quando a gente vai fazendo uma escola, quando a gente vai se envolver na oração, nós vamos crescendo. Porque você e eu estamos sendo equipados, conforme o texto de Efésios diz, para o desempenho do serviço do Senhor. Isso não vamos ver como, mas agora todos têm que trabalhar. Irmão, trabalhar para o Senhor, fazer algo para o Senhor, é a maior alegria que podemos ter. Deus nunca vai pedir algo que Ele já não nos deu. Se é para falarmos, se é para contarmos, então porque Ele já nos deu. Agora, se não dá, se você tem uma ferramenta lá, hoje se usa pouca ferramenta, é que eu sou meio diferente em alguns aspectos, mas tu tem uma foice, um machado, um facão, alguma coisa de trabalhar, o que é que ocorre se não usa? Enferruja. Vai pegar lá, não dá nem vontade de estar, é uma enxada, né, dona Lorna? Deixa eu arrumar aqui. Toma o serviço aí, muitos outros irmãos. Enferruja. Irmãos, a nossa vida espiritual, aquilo que Deus nos dá, é para ser vivido, é para ser praticado. É o desejo do coração de Deus. E eu diria, todos nós temos como começar. Se vocês falam, mas eu não sei formular uma palavra aqui, começa contando o que houve na tua vida, irmão. Todos nós que recebemos a Cristo temos algo para contar que vai edificar vidas, que vai glorificar o nome do Senhor. E nós podemos ser diminuídos, porque é isso mesmo que Deus espera. Mas o nome de Deus vai ser exaltado. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, eu creio assim. Não sei como é que está a água
na tua vida ali, falando dessa água que Deus nos leva, que levou Ezequiel mostrando se está no joelho, se está na cintura ou se está nada. Eu espero que esteja nadando. Amém? Se não está, eu te convido a nadar. Amém, querido? Porque Deus conta conosco. Deus conta conosco. Aproveite essa oportunidade, irmãos, que outros irmãos têm para equipar os santos, para o desempenho do serviço. É para algo que Deus espera que nós façamos. Precisamos ser treinados. Precisamos, porque Deus deu, isso ali a palavra diz, Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para equipar, para ensinar a igreja, para preparar todos nós para desempenhar o serviço que Ele tem chamado a todos nós. Amém, queridos? Amém. É uma tarefa leve do Senhor. É uma tarefa leve com o Senhor junto conosco, andando conosco.